A Terceira Guerra Mundial está cada vez mais iminente. O Irã acaba de atacar Israel nesse final de semana. E a gente tem que lembrar, o Irã é um braço seminuclear da Liga Anti-Oriental. Isso é muito importante. Presta atenção. No vídeo de hoje, eu vou resumir para você os últimos acontecimentos, vou te mostrar qual é a posição do Brasil, qual é a posição dos Estados Unidos nesse conflito, qual é o contexto desse problema todo e quais são as próximas consequências. Só lembrando para você, se você for de Presidente Prudente ou da região, essa é a última chance para você se cadastrar de graça nesse link aqui e na nossa palestra que vai acontecer agora, quinta-feira aí na sua região. Nós vamos dar uma palestra numa universidade em Presidente Prudente, então vá, é de graça, é só clicar aqui e aparecer na palestra. Você sabe que nesses lugares, nesses eventos, a gente consegue falar de coisas que às vezes a gente não pode falar aqui de frente para as câmeras. E para quem for de Brasília e região, tá? Até se você for de outro estado, que você é, sei lá, do Mato Grosso do Sul, cara, vá para lá. Vai encontrar a gente no Congresso de Brasília, eu vou deixar o link aqui também no comentário fixado para que você apareça e leve alguém que você sabe que precisa estar lá, beleza? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar lendo esse tweet aqui, ó, do Hoje no Mundo Militar. Mais de 300 mísseis e drones lançados contra as principais cidades israelenses, um ataque tão forte que só pode ser comparado às primeiras 24 horas do ataque de invasão da Rússia contra a Ucrânia. Mas para o embaixador do Brasil no Irã, foi um ataque limitado. Já vai ver esse vídeo. O Irã não lançou esses mais de 300 mísseis e drones para mandar uma mensagem. O Irã lançou milhares de civis em Israel e só não conseguiu isso porque Israel tem defesas modernas e conta com aliados dispostos a defendê-lo. Não foi um ataque limitado. Foi um ataque com mísseis e drones em larga escala, comparável apenas ao que a Rússia está fazendo agora na Ucrânia. Né? Aí sai aqui até a notícia na CNN, né? Ataque foi limitado e para mostrar direito de autodefesa, diz embaixador do Brasil no Irã à CNN. E é claro que isso gerou muita revolta, né? Vamos ver aqui, ó, essa reportagem da CNN para a gente entender como eles estão passando esse conflito. Olha lá. Irã e Israel já viviam há alguns anos uma tensão e isso era chamado inclusive de uma guerra de procuração ou uma guerra fria ou então uma guerra nas sombras, e agora com esse que é o primeiro ataque direto do Irã ao território israelense, muitos analistas falam que a guerra está saindo das sombras. Então, para saber por que essa tensão existe, a gente precisa ir lá para os anos 50, para a década de 50. As relações entre Israel e Irã se dividem basicamente em 4 períodos. De 47 a 53 foi um período de ambiguidades. O Irã votou contra a partilha da Palestina e também contra a entrada de Israel na ONU, mas por outro lado foi o segundo país de maioria muçulmana a reconhecer Israel como um Estado depois da Turquia em 48. Depois, na segunda fase, de 53 a 79, as relações foram amistosas e em 79 acontece a Revolução Islâmica, que depõe a monarquia e institui a República Islâmica no país, que é uma república que segue os preceitos do Alcorão e que passa a ser liderada por um líder supremo, e esse líder supremo, desde 1989, é o Ayatollah Ali Khamenei, e a partir de então da Revolução Islâmica, o Irã rompe relações diplomáticas com Israel e deixa de reconhecer Israel como um Estado. Mas... Pausa aqui. É importante lembrar o seguinte... Gente, eu já fiz vídeos sobre isso aqui, mas um ultra resumo, né, muito assim generalizado e grotesco desse conflito é o seguinte: naquela região, né, na verdade é o seguinte, o antissemitismo, ele sempre foi algo relativamente comum, infelizmente, né, nos países da Europa, nos países da Ásia, nos países do Oriente Médio e até aqui nas Américas. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve e se mostrou para o mundo, inclusive nessa época você tem também a popularização da televisão, né? Então você tinha as imagens muito claramente, né, muito fortes ali mostrando o que aconteceu na Segunda Guerra, o que aconteceu com o Holocausto. Houve quase que uma comoção mundial de, finalmente as pessoas estão entendendo que Deus é uma coisa errada, não é mesmo? E aí o que acontece? Você tem uma migração de judeus para aquela região que antes tinha muito mais árabes. A proporção, se não me engano, era mais de 85% daquela região habitado por árabes, e você começa a ter uma migração, né, inclusive incentivada pela ONU, de judeus para aquela região, até que em maio de 1948 é inaugurado o Estado de Israel. Para você ter uma ideia, quando Israel surgiu em 1948, no dia seguinte, um dia depois, a Liga Árabe, né, que era basicamente uma liga de vários países árabes em volta, tentam destruir o Estado de Israel. O Estado de Israel
resiste fortemente. Depois de lá você tem várias outras guerras, são 3 as principais, inclusive, né, quem é da minha geração, dos anos 90, lembra bastante dos conflitos com Yasser Arafat, né, que estava tudo num acordo de um jeito, de repente ele chega e fala, não, ó, vamos mudar tudo tal, e a gente lembra bastante, quem é da minha geração dos anos 90, de notícias sobre isso. Agora essa repórter da CNN traz esse resumo da relação do Irã com Israel. É importante lembrar que o Irã já tinha, enquanto era monarquia, já tinha reconhecido Israel como Estado. Inclusive, conforme ela mesma disse, foi o segundo, né, Estado a reconhecer Israel como Estado. Depois da Revolução Islâmica, aí sim, não vamos reconhecer coisa nenhuma e vamos entrar em guerra. A gente tem que lembrar que o Irã é um dos países mais radicais em termos de religião mandar no Estado. Tá? Para você ter uma ideia, no Irã, você simplesmente não pode ser homossexual. Tá? Você sabia? Se você é homossexual, você morre no Irã. Vamos lá. Mais adiante, em 91, depois da Guerra do Golfo, quando o Iraque sai derrotado e também acontece a dissolução da União Soviética, Irã e Israel passam a disputar poder no Oriente Médio, o Irã como um representante do mundo islâmico, Israel como um representante do mundo judeu, e aí esse período começa a ser um período de mais hostilidades a partir dos anos 90, e aí a partir das décadas mais recentes, os dois países acabam trocando hostilidades e de forma indireta. Então Israel realiza ataques pontuais a parceiros do Irã, a países que ficam ali na fronteira com Israel, e o Irã apoia esses países que ficam na fronteira com Israel e grupos radicais que atuam nesses países. É por isso que se fala que o Irã atua por procuração e atua por meio de grupos radicais, como é o caso, por exemplo, do Hamas. O Irã é acusado de financiar essas organizações, de financiar o e também que atua no Líbano. E aí, mais recentemente, entre os episódios de trocas de hostilidades, um dos mais relevantes aconteceu em 2020, quando o ex-presidente americano Donald Trump ordenou aquele ataque que aconteceu em Bagdá e que acabou matando o general Qassem Soleimani, que era o comandante de segurança e de inteligência mais poderoso do Irã. E aí agora, no ano de 2023, acontece uma nova virada de página nessas relações entre Irã e Israel, com a invasão, com a guerra entre Israel e Hamas e com o ataque do a Israel e depois... Pausa aqui, você viu, né? Você percebeu que ela falou invasão, não vou usar essa palavra não, com a guerra entre... Vamos lá, foi uma invasão, foi exatamente isso que aconteceu. Eles basicamente entraram, inclusive mataram um monte de civis, tem vídeos, todo mundo viu isso, na época eu fiz vídeo, todo mundo fez vídeo, né? Mostrando que sim, houve um ataque de um grupo terrorista que controla a faixa de Gaza a Israel. Depois a resposta de Israel com uma ofensiva em Gaza, e aí mais hostilidades acontecem, diversos ataques foram realizados desde então por ambas as partes, desde o dia 7 de outubro, quando se iniciou a guerra entre Hamas e Israel, e agora então acontece esse ataque, que é o primeiro ataque que acontece dentro de Israel, feito pelo Irã. Então esse momento, Pedro, é um momento em que o mundo inteiro se pergunta se essa guerra que estava nas sombras, ela vai sair das sombras e assim vai permanecer com uma escalada e uma espiral muito perigosa da tensão na região, ou se a resposta de Israel vai ser uma resposta mais contida, evitando que essa guerra saia das sombras e mantendo essa guerra nas sombras, é o que o mundo todo se pergunta. Bom, vamos lá. É importante lembrar que o Irã, como eu te falei, diferente lá da faixa de Gaza, o Irã é um Estado estabelecido. E como eu falei na introdução, é o seguinte, além deles apoiarem militarmente a Rússia, né, e outros países hostis aos Estados Unidos, eles são um braço seminuclear do eixo anti-ocidental. Então você não está falando, tá, de um país pequeno ou de um grupo terrorista, não, você está falando de um Estado estabelecido junto com esse bloco anti-ocidental atacando Israel. Se você der uma olhada no mapa, tá? Só a título de comparação, pra você ter uma ideia da ordem de grandeza. Quando você compara o tamanho de Israel, olha aí, ó, com a faixa de Gaza, essa é a proporção que você tem. Quando você olha para o Irã, você pode ver que você tem que passar a Arábia Saudita, e lá nem tem fronteira com Israel, você vê ali o Irã, que é um país poderosíssimo, tá? É um país poderosíssimo. E olha só, o Javier Milei já emitiu uma nota apoiando Israel. Dá uma olhada aqui, ó. Comunicado oficial. Cidade de Buenos Aires, Javier Milei expressa sua solidariedade e compromisso inclaudicável, é assim que se fala, inclaudicável, com o Estado de Israel frente aos ataques iniciados por la República Islâmica de Irã. Então, ele faz uma nota ali, né, deixando claro o apoio da Argentina ao Irã, certo? Quando você vê a postura do Brasil, ela já é um pouco diferente. Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, um vídeo, um trecho bem pequenininho do embaixador de Israel indignado com o governo brasileiro, com a postura do governo brasileiro. Dá uma olhada aqui, ó. Eu também procurei a palavra, um tipo de condenação, mas não achei, infelizmente, foi muito desapontado, porque acho que quando tem este tipo de ataque, como disse, nenhum país
diretamente do território dela sobre outro país do território dela. E o Brasil aceita isso, ou pelo menos não condena isso. Acho que, como disse, foi descontado que isso não aconteceu. Acho que a situação foi muito clara e o fato que não conseguiram condenar este ato terrorista de um país contra outro, eh, deve perguntar lá na Itamaraty ou na gabinete do ministro, não sei onde. Pois é. O Itamaraty não repudiou esse ataque, pelo menos até agora. E olha só, olhando para os Estados Unidos, eu vou te mostrar o Biden e o Trump sobre esse conflito. Isso aqui foi uma mensagem que o Biden mandou para o Irã antes do ataque, né? Olha o que ele falou. How imminent do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I don't want to get into secure information, but my expectation is sooner than later. Mr. President, What is your message to Iran in this moment? Don't. are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. Você vê que o Biden, assim, cara, ele precisa descansar, o Biden. Né? O Biden... E eu achei esse tweet do Cláudio Dantas aqui muito preciso. O ataque do Irã a Israel apenas confirma que o Hamas atuou como vanguarda de uma estratégia militar muito mais ampla, travestida de conflito territorial. Ao tratar com leniência o regime dos ayatollahs, Biden se tornou corresponsável pela escalada do conflito e pelo risco de uma terceira guerra. O Trump, né, sobre isso. Vamos lá. So inflation is back, and a lot of bad things are happening in our country, but that's the least of it. You've got Russia you could end up in a world war between Russia, Ukraine, and all of the chaos, and that's something should have never happened. It would have never happened. What's going on with Israel, October 7th, and what's going on with Israel could end up in a world war. We have a president that can't put two sentences together. We have a president that can't find the stairs off a stage. We have a president that doesn't know what the hell he's doing. And we could end up in a world war. You know, we have just a little bit less than 7 months now, months before November 5th. But that's an eternity when people are incompetent. Vamos lá. A gente tem que lembrar que essa guerra, tá? Tanto a guerra da Ucrânia quanto a guerra no Oriente Médio, elas estão servindo de ferramenta, tá? Tanto para o Partido Republicano quanto para o Partido Democrata, um atacar o outro, tá? Para o pleito eleitoral que vai ter para a presidência, certo? E aí, eu vou te mostrar aqui, é uma coisa que é bem da esquerda mesmo, né? Uma coisa bem... Como é que pode você, ao mesmo tempo, ser de esquerda e falar que você defende os direitos, né, das pessoas LGBT, os direitos das mulheres, os direitos humanos de uma forma geral, e você apoiar, né, a Palestina, e você apoiar o pessoal da faixa de Gaza, ou você apoiar agora o pessoal do Irã? Então vamos lá para isso daqui, ó. Irã afirma ter o direito de executar homossexuais em público por valores morais. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, tratou com naturalidade a lei que prevê o enforcamento de homossexuais. Isso aqui é uma matéria de 2019, tá? Isso é uma matéria de 2019. Não é uma matéria... Você fala, nossa, isso aqui é, sei lá, isso aqui é dos anos 70, né, de um mundo retrógrado. Não. É de 2019. Vamos pro próximo aqui, ó. Assim era o Irã antes da Revolução Islâmica de 1979. Menos bem conhecido é o paradoxo da tolerância. Tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada àqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, juntamente com a tolerância. Né? Parece confuso, mas faz todo sentido. Nessa formulação, não pretendo dizer que devamos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, conquanto que possamos contradizê-las através de discurso racional e combatê-las na opinião pública. Censurá-las seria extremamente insensato. Mas devemos reservar o direito de suprimi-las, mesmo através de força, porque poderá facilmente acontecer que os intolerantes se recusem a ter uma discussão racional, ou pior, renunciarem à racionalidade, proibindo os seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são traiçoeiros, e responder a argumentos com punhos e pistolas. Devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes.
Devemos afirmar que qualquer movimento que prega intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou ao reavivar da escravatura. Isso aqui é um trecho de um livro do Karl Popper, tá? E basicamente o que a gente tem é, de fato, hoje, essa galera da esquerda sendo tolerante com a intolerância. Olha o César Calejon. Enquanto tenta de todas as formas iniciar a Terceira Guerra Mundial e manda os jovens de Israel para a morte, Netanyahu certificou-se de que seu filho possa curtir a praia com a bunda sentada no pudim em Miami, nos Estados Unidos. Cara, deixa eu te falar uma coisa, é muito ridículo, né? Vocês quererem apontar a hipocrisia de quem manda um filho curtir em Miami. Primeiro porque não foi ele que escolheu essa guerra. Ele está tentando basicamente deixar o estado dele sobreviver, né? Agora, vocês são reis de fazer isso. Vocês são reis de criticar o capitalismo e mandar os seus filhos e a si próprios, né, para o mundo capitalista, aproveitar as benesses do capitalismo. O Israel é aliado dos Estados Unidos, cara. Não tem nada de hipocrisia aqui. Ah, mas enquanto ele manda outros jovens para lá, o filho dele está protegido. Meu amigo, infelizmente, tá, no mundo inteiro, exércitos profissionais que mantêm a segurança de uma nação. Então, meu amigo, o que eu acho que vai acontecer, sinceramente? Olha, eu acho que a gente tem muito pouco conhecimento, cara. Nem os especialistas podem dizer para você, eu vou extrapolar esse gráfico e vou dizer onde vai chegar. Então, eu vou dizer para você que quando o cara começa muito, eu sei que vai acontecer isso, eu sei que vai acontecer aquilo, saiba, isso é uma opinião baseada em achismo, tá? Ninguém sabe para onde esse conflito vai. Agora, o que dá para perceber, e é uma coisa assim absolutamente ridícula, é como que funciona a repercussão desse discurso, principalmente entre os esquerdistas do Brasil. E eu escolho esse tweet para finalizar esse vídeo. Já sabemos o que vai acontecer. 1. Se Israel reagir, vão chamar de genocídio contra o Irã. 2. O Ministério dos Direitos Humanos vai publicar uma nota falando que toda guerra é ruim, mas islamofobia também é. 3. O Lula vai dizer que consegue resolver a guerra na mesa do boteco. E 4. Vão dizer que os Estados Unidos está por trás de tudo, como sempre. Parabéns, André Guedes. Um abraço e vamos questionar tudo.